Eclesiologia, matéria da teologia cristã que reúne estudos dados bíblicos a respeito da igreja. Em outras palavras, a eclesiologia é a doutrina da igreja. A hierarquização atual é baseada em algumas passagens bíblicas, porque Jesus, o sumo pastor, que conduz suas ovelhas, reuniu os apóstolos, 12 inicialmente. A função dos apóstolos era levar as boas novas, o significado do evangelho, a toda criatura, ao qual Paulo ou Saulo desempenhou muito bem, por sinal. E nestas igrejas ele ordenava bispos, presbíteros, diáconos, para tomarem conta das igrejas. Na Idade Média, para o período reformador, o Papa vigente era como se fosse o porta-voz de Deus na terra, como a única autoridade espiritual e que deveria ser acatado em tudo que ele falar. Influenciava na vida religiosa, no comportamento social, no comportamento político desta época. Condenava as pessoas, crime hediondo, morria na fogueira. Isso no entre o século IX e o século XII. E também tem alguns pontos a serem relatados entre estas eclesiologias, né? Ambas tinham uma liderança. Os dois criam em Cristo a santificação ou os sacramentos, a Bíblia, o poder dos falsos cristãos que escondiam-se através do cargo eclesiástico para manipular o povo. O poder ou cargo centralizador é um perigo dentro das igrejas. Embora as eclesiologias da Idade Média e a atual aparentemente sejam bem diferentes, né? A atual, ela também contém esse tipo de manipulação, né? Infelizmente, dentro de algumas igrejas, a doutrina, né, que é o significado da eclesiologia, né, centralizado em um líder religioso, pode ser um pastor, um apóstolo, presbítero, um bispo, enfim. Ele centraliza ali o poder e diversas vezes não faz conforme a Bíblia, assim atrasando a vida espiritual de muitas pessoas, assim levando pessoas a se entristecerem, a se afastarem de Deus por causa destes homens que deixam de ser guiados por Deus. E na Idade Média via-se muito isso, através do Papa, né, que manipulava, né, em relação a pagamento de indulgências, em relação ao purgatório. Então, naquela época, não era Cristo que governava, e sim um homem, através do Papa. Então, tem essa diferença. Só que hoje, tem o pastor e seus auxiliares, e naquela época o Papa, que era a única autoridade. Na literatura patrística, a igreja primitiva é apresentada como um grandioso mistério, na qual Deus age de maneira salvífica e universal. Os padres da igreja servem-se de uma rica simbologia bíblica e histórico-religiosa para mostrar a identidade sacramental desse mistério divino com a concreta igreja histórica e dar, assim, fundamentos à sua importância universalmente salvífica. A igreja como esposa e corpo de Cristo, como Ecclesia ab Abel, como arca que salva do pecado, como virgem e mãe, como casa, cidade e templo de Deus, construídos com pedras vivas. A igreja é entendida, portanto, já desde os inícios da teologia patrística, como a comunidade dos crentes em Cristo, cheio do Espírito Santo e unidos entre si pelo amor do Pai. Além disso, as primeiras estruturas institucionais e a reflexão teológica sobre elas permitiram identificar claramente a verdadeira eclésia apostólica. Vamos falar um pouco da igreja na Idade Média e da igreja na Idade Moderna. A igreja na Idade Média
ela é representada por um marco histórico do cristianismo, o Concílio do Vaticano II, que foi uma surpresa para a Igreja. O Concílio do Vaticano II pode ser definido como uma série de reuniões de bispo, com o intuito de alinhar a Igreja Católica, a Igreja primitiva, clássica, com os novos tempos. A ideia central desse concílio era modernizar a Igreja e reconectá-la com os seus fiéis, porque a Igreja vinha perdendo um pouco, os fiéis estavam se afastando um pouco. Aí, por isso, houve diferentes concílios marcados anteriormente em Atenas, em alguns lugares. E o Vaticano II foi chamado também podemos dizer, de concílio pastoral, pois visava a construção de um diálogo mais aberto com a sociedade. As expectativas eram conservadoras, que precediam o concílio e transformasse em um otimismo, esperança e progresso. Discute-se a abertura da Igreja para o mundo, a sua concepção de povo de Deus, sua relação com outras denominações cristãs, assim como sua própria natureza e missão, como uma eclesiologia mais sólida e compatível com as vicissitudes dos tempos modernos. A Igreja pode refletir, sobretudo, sua ação e eficácia no mundo, em vista da construção do reino de Deus. Pois o ministério sacramental da Igreja é exercido em nome de Cristo, devendo-se sustentar os vínculos entre o colégio episcopal e seu chefe, o sucessor de Pedro, e na relação entre a responsabilidade pastoral do bispo por sua igreja particular e a solicitude comum do colégio episcopal pela Igreja Universal. Pois a perspectiva eclesiológica do concílio trouxe a sua superação de uma visão dogmática para a concepção hermenêutica da Igreja, que se deu pela substituição da ortodoxia para o significado das coisas. O concílio desenvolveu uma síntese dialética entre odontologia e a história, isto é, separou o pensamento abstrato para interpretar os valores da história e tornou-se uma igreja para todos na história. Dessa forma, uma igreja aberta para o mundo é capaz de dialogar com pluralidade da cultura, com outras religiões e com a ciência, de identificar os problemas da humanidade e procurar solucionar cabíveis segundo o projeto de Deus para o homem, e de permanecer fiel ao seu chamado de salvação e testemunho de Cristo. Uma igreja, povo de Deus, marcada pela ação salvífica de Deus na história e pela experiência na Trindade, onde todos são iguais e diferenciados na sua missão específica, e, portanto, construções da igreja e protagonista em um todo projeto de salvação. Uma igreja fortalecida pelo Espírito que alimenta a esperança particular da igreja e a sua comunhão com toda a comunidade eclesial. Uma igreja universal, uma igreja que comporta o corpo de Deus. Uma igreja onde nós somos o corpo. Há uma universalidade, sem denominações. Essa é a igreja hoje. A igreja primitiva não teve grande preocupação em definir uma eclesiologia sistematizada. A maioria dos escritores dos séculos iniciais da patrística detiveram-se apenas em descrever a igreja como base nas imagens inspiradas no Novo Testamento, com pouquíssimos questionamentos, tendo a Igreja Oriental demonstrando pouca consciência da importância potencial de abordar a eclesiologia
Isidoro de Pelusium é um exemplo desse tempo, tendo definido a Igreja como a Assembleia dos Santos unida pela fé ortodoxa e pela excelência na maneira de viver. Pesquisando sobre essa época, é possível afirmar que existiam elementos de consenso acerca da Igreja. São eles: a Igreja é vista como uma comunidade espiritual que substitui Israel como o povo de Deus na terra. Apesar das diferenças, origens e experiência, todos os cristãos são um em Cristo. A Igreja detém o verdadeiro ensinamento cristão. A Igreja possui a finalidade de reunir os fiéis de todo o mundo, além de capacitá-lo a crescer em fé e em santidade. Para a formação da estrutura da Igreja, acabaram contribuindo bastante e inesperadamente as heresias, que era, do ponto de vista da Igreja, um desvio dogmático, ou seja, uma interpretação distorcida do ensinamento oficial do clero cristão. Por isso, qualquer ideia que parecesse herética era submetida ao bispo local, que geralmente colocava entre seus padres nas assembleias episcopais ou sinodos. Contudo, questões doutrinárias de maior relevância eram debatidas nos concílios ecumênicos, que reuniam os bispos de todas as regiões. O primeiro deles foi celebrado em Nicéia, em 325. Ao longo da Idade Média, ocorreram 17 concílios, que tiveram um papel fundamental na definição e estruturação da Igreja Católica. Contudo, os conflitos provocados pelas heresias começaram a ganhar força e a enfraquecer a autoridade moral dos concílios. Foi a partir daí que se começou a notar que era necessário um poder central acima de todos, como o que Cristo exerce sobre o universo. Foi em função disso que o bispo de Roma sobrepôs sua autoridade, usando a partir do final do século IV o título de Papa, Pai de todos os cristãos. Um dos fatos decisivos para esse concílio foi o prestígio de Roma, por tantos séculos, centro político e cultural do Mediterrâneo. O apoio político do imperador de Roma também foi importante.